vamos estudar língua portuguesa, né? Um conteúdo muito legal, né? Um gênero textual. Nós vamos trabalhar carta, ok? Então nós vamos pegar o livro na página 233 e 234. Só gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esse gênero textual. O que acontece? Hoje em dia, nós já conversamos uma vez sobre isso, que as cartas estão cada dia mais escassas, que é muito difícil nós recebermos uma carta hoje em dia vinda pelo correio, né? Uma carta de um amigo, de um ente querido, né? De um outro, uma empresa, muito difícil nós recebermos. Ou seja, hoje em dia nós temos o quê? A tecnologia, né? O e-mail, o WhatsApp, diversos meios tecnológicos para a gente receber um comunicado de alguém, né? Muito difícil. Ou seja, nós até brincamos, né? Que as cartas que chegam na nossa casa hoje em dia são boletos bancários para a gente pagar. Então, chega, não é impossível, mas chega. E é muito gostoso, né? Você receber uma carta de um amigo, de um ente querido, com uma notícia boa, claro, e é muito bacana. Então, nós vamos agora relembrar algumas características desse gênero textual que é a carta. Então, assim, nós temos que lembrar que a carta é escrita em primeira pessoa, temos que ter data, o nome da cidade, o corpo do texto, a despedida, a assinatura de quem escreveu, né? Nesse caso desses exercícios hoje, desse gênero textual, essa carta foi dirigida para uma revista. Então, uma carta nessa atividade, ela foi dirigida a uma revista. As pessoas que escreveram carta para essa revista, elas escreveram com crítica, com o objetivo de criticar, de elogiar ou de complementar algo que elas leram nessa revista, tá? Vamos lembrar que pode ser uma revista, né, física, todo mundo conhece, mas também pode ser uma revista digital, né, uma revista da internet que nós temos acesso. Só que assim, muitas vezes na internet, nós temos no site da revista ou no blog, não sei, um lugarzinho para nós escrevermos as nossas críticas, os nossos elogios. Geralmente é um linkzinho que está escrito assim, fale conosco. Então você ali escreve a sua carta, né, o seu elogio, falando sobre o seu elogio, a sua crítica, ou se você quer complementar algo naquele comentário, né, da revista, ou na matéria que eles publicaram nesse caso. E nessa atividade do livro, na página 233, nós temos uma, duas, e na 234 nós temos 3 cartas, tá, que foram endereçadas a uma revista. E essa revista publicou uma matéria sobre bibliotecas. E essas 3 cartas falam um pouquinho sobre isso. Uma delas criticou, outras elogiaram. Então nós temos aí uma grande diferença nesses tipos de cartas que são enviadas para as revistas, para os sites. Lembrando sempre que também temos revistas eletrônicas que a gente acessa na internet. Não é verdade? Hoje em dia está muito difícil as pessoas comprarem, né, revistas físicas, né? A revista mesmo lá na banca de jornal, o próprio jornal, né, que hoje em dia tem bastante informação, fica mais difícil. Nós lemos, né, temos acesso a esse material pela internet. As informações chegam até nós pela internet. Não é verdade? Uma dessas 3 cartas que tem na página 233 e 234, a Tia Gi fez aqui para vocês entenderem a estrutura textual desse gênero carta. Então, olha só, uma delas colocou um título, fã de carteirinha. O que é ser fã de carteirinha? Que essa pessoa é muito fã da revista, ela gosta de ler sempre, ela está sempre atenta com as matérias que são publicadas por essa revista. Então, olha só
só o que ela escreveu. Vocês têm aí no livro, é a terceira carta, da página 234. Oi, pessoal! Sou a fã número 1 dessa revista. A cada mês, vocês me surpreendem com uma matéria mais legal. Gostei muito da edição desse mês, que falava de bibliotecas. É que aqui na minha cidade tem a biblioteca Rocambole, cheia de livros legais para o público infantil. Vocês deviam vir fazer uma matéria aqui. Olha, vocês estão de parabéns. E ela assinou Paula, Petrópolis, Rio de Janeiro. Então nós vemos aqui que essa carta tem um título. Ela falou com o pessoal da revista, né? Oi, pessoal. Ela não discriminou nome, nada, mas ela falou, cumprimentou as pessoas, né? Escreveu o corpo do texto e fez a assinatura dela e colocou a cidade a cidade que ela mora, certo? Então, por que será que aqui não tem data? Com certeza ela mandou essa carta por e-mail. E quando você escreve um e-mail, já vem a data, né? Em todas as características lá de, para, o assunto. Quando você envia o e-mail, já vem a data. Então aqui não há necessidade, só se for uma carta física, né? Com envelope, aquela coisa toda, você coloca a data que você escreveu e a cidade, Jacareí, né? 14 de julho de 2020. Nesse caso, como é um e-mail eletrônico, no e-mail já vem, ok? Agora, gostaria que vocês lessem as outras as primeiras cartas que estão na 233. Vocês lendo, vocês conseguem fazer os exercícios aqui junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Antes de realizar o exercício, eu gostaria que vocês dessem uma lida aí nas outras cartas. Nós temos o exercício 1, que é o entendimento das 3 cartas. E agora nós vamos responder a letra A. A quem as cartas apresentadas são endereçadas? 3 cartas. Elas são endereçadas a quem? As cartas são endereçadas a uma revista. Nós acabamos de comprovar isso, né? Então, as cartas são endereçadas a uma revista. Ok? Aí nós temos a letra B. Com que finalidade os leitores escrevem para a revista? Eles escrevem para quê? Muitas vezes para elogiar, como eu falei, para criticar, e muitas vezes também pode ser que eles tenham ideias que eles possam complementar algum assunto da revista. Então, para que eles escrevem? Para elogiar, criticar ou dar novas ideias. Isso é muito legal, nós podemos fazer isso, dar ideias, porque muitas vezes a revista, ela deveria se colocar no lugar do leitor, e às vezes eles não percebem que podem mudar algumas coisas, e o leitor percebe, isso é muito legal, então é bacana a gente dar novas ideias. Agora o exercício 2. Observe a saudação utilizada em cada carta. Quais cartas utilizam uma linguagem afetiva, próxima e informal? Então tem 2 cartas aí que mostram uma linguagem informal, ou seja, não é tão formal, né? Não enviou assim uma formalidade para a revista. Então a gente percebe que a primeira e a terceira carta tem mais uma linguagem informal. Então a primeira e a terceira, essa aqui é a terceira, tem uma linguagem afetiva, né? A primeira e a terceira carta. Quando vocês lerem a primeira e a terceira, vocês vão observar isso, que elas são mais afetivas e informal. Já a segunda, ela não tem tanta afetividade assim. Quando vocês leem, vocês vão perceber, tá bom? Agora a letra B.
Por que será que a segunda carta se dirige à revista de forma mais distante? Ou seja, a segunda carta ela não é tão afetiva, ela não elogia. Por que será? Porque a terceira carta ela teve o objetivo de criticar a revista sobre um determinado assunto, que é a biblioteca, tá? Então, olha só. Por que será que a segunda carta se dirige à revista de forma mais distante? Não tão próxima, né? Porque ela tinha o objetivo de fazer uma crítica. Porque ela fez uma crítica à revista. Ela criticou, né? E isso nós podemos fazer também, não é verdade? Muitas vezes eles podem fazer uma matéria que nós não concordamos, ou às vezes com algum erro, e nós podemos criticar, sim, a atuação dessa matéria dentro da revista. Nós somos leitores, né? Nós temos que elogiar, sim, mas criticar de uma maneira positiva, claro, a atuação dessa revista, certo? Agora nós temos o exercício 3. O exercício 3 é uma resposta pessoal. Então, olha só. Você acha importante escrever para jornais e revistas comentando as matérias publicadas? Por quê? Claro que não precisa ser todas as matérias, mas vamos supor que uma revista ou um jornal publicou uma matéria que você achou muito interessante, que trouxe aprendizagem para você. Então, nada mais justo que você escrever um e-mail, uma carta, elogiando essa revista. Ou, ao contrário, né? Uma matéria que não foi tão bacana, você pode também colocar o seu comentário. Ser crítico também é bom, não é verdade? Críticas construtivas são essenciais para a nossa vida, né? Certo, quarto-ano? Agora eu vou explicar a tarefa para vocês. A tarefa vai ser na página 235, 236, o exercício 4 e 5 somente. Então, vamos a 235. A 235, vocês vão analisar as 3 cartas e vão completar essa tabela. Então, vocês vão colocar aqui, ó, título da carta. Cada carta tem um título, ó, em negrito, tá bom? Aí vocês vão colocar o título da carta, reportagem que fez referência, ou seja, falou sobre o que? Essa carta, cada uma delas. Então, essa coluna da primeira carta, essa coluna da segunda carta e essa da terceira carta. Então, tem algumas perguntas aí que vocês vão responder de cada uma, certo? A 236, vocês vão fazer de conta que são o editor da revista que recebeu as cartas. Então, você é o editor. Você recebeu a primeira carta, a segunda e a terceira. E você vai responder uma dessas. Você vai escolher uma dessas cartas e vai responder para a pessoa que enviou para a revista. Então, olha só. Imagine que você seja o editor de uma revista por um dia e escolha uma das cartas anteriores para responder. Lembre-se de ser cordial com o leitor, né? Você tem que ser cordial, não adianta também responder de uma forma grosseira, não, né? Nós temos que ser cordial. O que é ser cordial? Educado, né? Passivo, afetivo também. E não se esqueçam de utilizar na hora de escrever a carta, quando você for escrever, aqui ó, as características de uma carta. Escrito em primeira pessoa, o título, a data, a cidade, o corpo do texto, a despedida, a sua assinatura, tá? Se referir à pessoa que enviou, por exemplo, eu sou o editor, então eu vou enviar a resposta para a Paula, que mora em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então aqui eu posso colocar: oi Paula, tudo bem? Aí você vai responder a pergunta dela, certo? Ou vai analisar o que ela te mandou e vai responder com bastante coerência aí a carta dela, certo? Não esqueçam que você é o editor, você vai responder uma das 3 cartas nesse espaço aqui do seu livro. Preste atenção às características, tá bom? A nossa aula de português acabou.
Até amanhã, até a próxima aula. Um beijo e um abração. Tchau, quarto ano. Fiquem com Deus.